Faz milagres dia de sábado, amigo dos pecadores, herege, destruidor da lei, ou até beberrão, fanfarrão, comilão, filho de Beuzebu, um profeta, Elias, João Batista. Esses eram alguns dos adjetivos e dos rótulos que as pessoas há 2000 anos atrás colocavam em Jesus Cristo. As pessoas desde sempre falam e falaram várias coisas acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje em dia não é diferente, as pessoas vivem falando um monte de coisa sobre Jesus. Um líder religioso, uma lenda, um hippie, mas a história não diz isso. A história da Sagrada Escritura diz que ele morreu, que ele se encarnou, morreu por nós e ressuscitou. E esse é o grande diferencial de Jesus Cristo de Nazaré. Que as outras histórias você não pode conversar com as pessoas, porque já morreram, ou até mesmo nem existe. Mas se Jesus Cristo de Nazaré, ele ressuscitou, ele está vivo. E você pode ir até ele, você pode conversar com ele, você pode ter relacionamento com ele, você pode descobrir o que ele quer para você. Então, meu irmão, vai lá, conversa com Cristo e vê o que acontece. Faz uma experiência com esse Jesus que é vivo, que é real, e vê o que acontece. Esse Jesus que é a verdade, esse Jesus que é o Filho de Deus, esse Jesus que é o Cristo, que é o Deus humanizado. Jesus continua com a história. Depois que ele ressuscitou, ele subiu ao Pai, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Mas, antes de Jesus subir ao Pai, ele deixou vários ensinamentos. Ele fez vários milagres, deixou um legado que se perdura até hoje, que nunca vai morrer, um legado eterno. Mas, Jesus também funda uma instituição. Ele começa a mover, ele cria, ele faz nascer a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja deixada por Jesus Cristo de Nazaré, a Igreja de Jesus. A palavra é muito clara quando diz que Jesus ele funda a igreja. E que está lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, onde Jesus ele vira para Pedro e diz: também te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, vai dizer a Sagrada Escritura em Mateus 16. Isso é incrível, é a igreja de Cristo. Paulo ele entende isso. E ele diz que a igreja é um corpo místico, onde Cristo é a cabeça e nós somos um membro desse corpo, nós somos um membro da igreja. Não é uma cabeça com vários corpos, não tem como, não faz sentido. Mas parece que quanto mais a gente lê e estuda, mais a gente entende que é uma igreja, que é um corpo, que Jesus deixou um legado, que Deus é apenas um. Que a Sagrada Escritura tem uma forma de interpretar a forma que Jesus Cristo deixou para nós, a forma que a igreja nos diz através da autoridade dada pelo Espírito Santo. Isso é incrível. A igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja que é una, que é unida, que não tem derivações, que não é um monte de ramificações, não. É a igreja de Cristo, católica, apostólica, romana. Católico significa, da tradução do original para o português, universal, porque é a igreja de todos. É a igreja que todos podem fazer parte se quiser. É a igreja de Cristo. E Cristo veio para salvar todos. Pena que nem todos querem ser salvos. Pena que nem todos deixam a salvação chegar no coração, na alma. E isso é muito triste. Mas Jesus Cristo ele deixa a igreja para nós. E ele é a cabeça da igreja. A igreja que é apostólica, porque foram os apóstolos, os 12, que tiveram todo o trabalho de mantiveram vivo a tradição, os ensinamentos de Jesus Cristo até os dias atuais. Os apóstolos que ainda fazem isso, que foram passando de apóstolo para apóstolo, de bispo para bispo, de papa para papa até os dias atuais. E eles protegeram a igreja contra as heresias, contra as doutrinas do mundo, contra as ideologias, contra aquilo que o mundo prega, contra aquilo que vai contra os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é uma das funções da igreja, nos proteger daquilo que não é a verdade deixada pela a verdade, porque Cristo é a verdade. Isso é muito incrível. É lindo ser católico, como eu sempre gosto de dizer. Católico, apostólico, romano. Parece ser até um pouco meio contraditório de primeiro momento, porque como que a igreja de Roma, se é a igreja universal, se é a igreja de todos, enfim. Mas a igreja é chamada de romana, e um dos motivos disso
é porque não existe igreja sem Papa, não existe igreja sem o sucessor de Pedro, não existe igreja sem a tradição. E nós, de alguma forma, estamos ligados com o sucessor de Pedro. Seja no Oriente ou no Ocidente, nós, de alguma forma, estamos ligados àquele que é o Bispo de Roma, atualmente hoje o Papa Francisco. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Una, a Igreja Santa. A Igreja não é santa e pecadora. E esse termo, essa expressão é muito utilizada pelas pessoas. Mas não deve ser utilizada porque essa expressão ela gera uma confusão, ela embaralha as coisas. A igreja ela é santa, ela é sem pecado, sem mancha. Porque quem fundou a igreja foi Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus ele não teve pecado, Jesus foi perfeito. Jesus ele não teve mancha, Jesus ele não errou. A igreja é santa, Cristo é a cabeça da igreja. A cabeça é responsável por mandar os comandos para os membros. Por isso que Cristo quem deixa a doutrina. Por isso que o que é verdade vem de Cristo. Porque através da cabeça que é Cristo, ele manda as ordens para os membros, que é a igreja. Isso é incrível. Por isso a igreja é santa, porque é a igreja divina, a igreja de Cristo. Mas a igreja é santa composta por pecadores. A igreja que, através de Jesus, tem os sacramentos. Jesus deixou os sacramentos sobre a autoridade da igreja, que é o batismo, pois existe um só batismo e um só Senhor, vai dizer na Sagrada Escritura, que é a confissão dos pecados, onde Cristo perdoa nossos pecados e ele coloca essa autoridade sobre os padres. Ele diz que quem eles perdoar os pecados, ele também vai perdoar os pecados. E é muito claro quando Paulo diz que a igreja é um corpo. Tudo vai ficando muito claro quando a gente entende que é uma igreja, que é um corpo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana deixada por Jesus Cristo. Não é no plural as igrejas, não. E aqui eu não estou falando mal de outras igrejas, de outras religiões, não. Eu estou falando bem da minha, bem da igreja deixada por Cristo, bem da igreja que Cristo fundou, que é a Igreja Católica, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Religião significa religar. E a Igreja Católica é a única igreja capaz de religar plenamente o homem com Deus através dos sacramentos. É a única igreja que é capaz de fazer isso, fazendo aquilo que Cristo deixou para nós. A igreja que é sustentada pelo magistério, pela tradição, pela Sagrada Escritura. Isso é o tripé, isso que mantém a igreja de pé. Não dá para interpretar a Sagrada Escritura sem a Sagrada Tradição, sem o Sagrado Magistério. Não dá para tirar, três coisas que andam em conjunto. É aquilo que o Espírito Santo vem inspirando aos homens. E isso tudo é maravilhoso, porque quanto mais a gente estuda a igreja, mais a gente se apaixona por ela. A gente entende que Jesus Cristo, ele deixou a igreja para salvar e para que nós vivêssemos aqui um pouquinho do céu na terra. Isso é a igreja, um pouco do que é a igreja, na verdade. Espero que através desse vídeo você tenha entendido um pouco mais sobre a igreja de Jesus Cristo. Você tenha entendido que Jesus Cristo ele não nos deixou de mãos atadas, sem rumo, mas ele nos deixou debaixo e protegido por toda uma instituição que ele mesmo é a cabeça, que ele mesmo dá as ordens, porque é a cabeça que dá as ordens para os membros de um corpo. Eu me chamo Felipe Frade, sou membro aqui do Gerados do Fogo, servo do grupo de oração Agnus Dei, e peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam compreender aquilo que é a verdade de fé, aquilo que é a verdade de Jesus Cristo, aquilo que é o próprio Deus humanizado, Jesus Cristo de Nazaré. Tamo junto, fogo na alma, valeu, valeu, valeu!